E aí, tudo bem? Bem-vindos a mais uma explicação visual. Bom, quem vive o universo da programação sabe que a gente sempre lidou com uma divisão, digamos, complexa. O front-end e o back-end operando ali em constante atrito. Mas olha só, hoje a gente vai mergulhar a fundo e ver como a inteligência artificial não está só escrevendo código, não. Ela está atuando como a ponte definitiva entre esses dois mundos. Vamos desde os blocos fundamentais da web até o uso daqueles subagentes autônomos supermodernos. Então, para a gente se organizar, esse é o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente passa pelos fundamentos do front-end. Depois, a conexão com o back-end. No 3, os desafios de performance. 4, a revolução da inteligência artificial. E a gente fecha com a seção 5, construindo com agentes. Vamos lá? Beleza. Começando pela seção 1, fundamentos do front-end, a web visível. Você sabe, qualquer revolução tecnológica exige que a gente olhe primeiro lá para o básico. Esses guias clássicos estão aí para lembrar a gente de que a fundação de qualquer grande software sempre começa pela interface do usuário. A gente precisa entender essa vitrine, sabe, o front-end, antes mesmo de plugar os cabos lá nos servidores e estruturar lógicas complexas nos bastidores. E para deixar tudo muito claro, o desenvolvimento se divide nessas duas frentes, com papéis super distintos. O front-end é a interface ali do usuário, o ambiente do navegador. Basicamente, a parte visual que a gente toca e experimenta. Já o back-end, bom, esse é o motor invisível da coisa toda. Ele é formado pelos servidores, bancos de dados, as APIs, tudo operando pesado nos bastidores para processar aquelas regras de negócio que são absolutamente cruciais. E no lado visível da força, a gente tem 3 pilares que mandam no navegador. O HTML, que dá toda a estrutura e a semântica, construindo as paredes da nossa casa. Aí vem o CSS, que cuida de todo o estilo visual e da apresentação. E claro, o JavaScript, que é tipo o cérebro super ágil da operação, gerenciando o comportamento, a manipulação, as interações. Essa é a espinha dorsal de literalmente qualquer aplicação, só esperando o momento de ser conectada lá no servidor. O que nos leva à seção 2, a conexão com o back-end, unindo os sistemas. Na prática, unir esses dois mundos é que exige uma orquestração pesada. Porque, de um lado, a interface gráfica usa tecnologias sensacionais, tipo React ou Next.js, que focam na renderização e entregar a melhor experiência visual possível. Mas, do outro lado, no back-end, roda um banco de dados robustos em Postgres, rotas de APIs e até servidores de streaming de vídeo tipo RTMP. Imagina o seguinte, você está construindo um clone de uma plataforma de transmissões ao vivo. O React, lá no navegador, precisa exibir o vídeo perfeitamente e em tempo real, enquanto esse mesmo vídeo está sendo mastigado pelo servidor RTMP lá nos bastidores. A grande complexidade, o grande desafio da coisa, mora exatamente nessa conexão. Isso nos traz a seção 3, desafios de performance, o custo da complexidade. A renderização tradicional é o exemplo perfeito para ilustrar um gargalo clássico entre o front-end e o back-end. Olha que interessante. Quando o navegador baixa uma tag de script de forma síncrona, enviada pelo servidor, a tela inteira simplesmente trava. É isso mesmo. Todo o processo de construção visual da página é interrompido até aquele código carregar por completo. O custo dessa comunicação pesada arruína de verdade a experiência de quem está usando a aplicação. Antigamente, nossa, resolver isso era um verdadeiro pesadelo manual, exigindo ajustes microscópicos em carregamentos assíncronos. Dava um trabalhão. Mas aí a gente chega na seção 4, a revolução da inteligência artificial, a solução moderna. Pode esquecer aqueles velhos uploads manuais por FTP ou passar horas a fio escrevendo códigos super repetitivos só para fazer um banco de dados conversar com a interface gráfica. O cenário de hoje trocou aquelas ferramentas rígidas e lentas por ambientes incríveis como o Cursor IDE, integrações diretas via Model Context Protocol e a possibilidade surreal de usar subagentes de IA rodando em paralelo. Esse salto de produtividade na hora de conectar os sistemas é inegável e muda o jogo completamente. É uma verdadeira virada de chave. E, finalmente, seção 5, construindo com agentes, o fluxo de trabalho de IA. Vamos entender como essa orquestração rola na prática, unindo os dois mundos de vez. Primeiro, vem a fase de descoberta, onde a gente pede para a IA vasculhar o projeto e entender as rotas de servidor e as interfaces. Depois, a gente entra no modo planejamento, discutindo a arquitetura antes mesmo de escrever qualquer linha de código. O terceiro passo é a construção, que é quando a gente libera subagentes simultâneos para escrever funções do servidor e do front-end ao mesmo tempo.
E, de forma surpreendente, a gente tem a depuração. Agentes de IA navegando autonomamente pelo navegador, literalmente clicando em botões e tirando prints da tela para rastrear falhas de conexão entre o servidor e a interface. Sinceramente, é fascinante. E a gente não usa só um modelo mágico para fazer tudo, não. Quem desenvolve em alto nível seleciona ferramentas super específicas para cada tarefa. Modelos mega inteligentes, como o Opus 4.5, são os cérebros que desenham a arquitetura estrutural. Já ferramentas como o Composer são acionadas como construtores ultra rápidos ideais para gerar código simples. E aí modelos como o Sonnet e Gemini Trace Flash entram correndo pelas beiradas, rodando simultaneamente para oferecer auditorias de código paralelas, garantindo que nada quebre entre as rotas da API e a tela. É todo um ecossistema coordenado e super tático. E sabe qual é a peça central para conectar IA com os bastidores? É o MCP, o Protocolo de Contexto de Modelo. Basicamente, ele permite que os agentes naveguem com total segurança no seu ambiente de desenvolvimento local. A barreira simplesmente desaparece. A inteligência passa a ter acesso em tempo real a todo o contexto do projeto, conseguindo ler tabelas em banco de dados Postgres lá no back-end, vasculhando repositórios inteiros no GitHub e até lendo documentações externas no Notion. Ou seja, a IA não só escreve o front-end de forma brilhante, como ela entende o back-end na sua totalidade. E o resultado prático dessa orquestração profunda toda? Bom, a gente ouve isso frequentemente na comunidade. Tem coisas que antes levavam 3 horas para fazer e agora levam, 3 minutos. Essa é a verdadeira fusão entre front-end e back-end acontecendo em tempo recorde. Tudo graças à execução implacável desses agentes modernos. Então, fica a pergunta: à medida que a IA passa a dominar essa dança complexa entre bancos de dados robustos e um design visual perfeito, qual vai ser o papel humano na programação daqui a 5 anos? O horizonte está mudando rápido demais e, com certeza, o futuro pertence a quem souber orquestrar essas ferramentas incríveis para criar pontes invisíveis entre servidores e telas. Bom, espero que você tenha curtido muito essa explicação visual. Muito obrigado por acompanhar e até a próxima!